Agora sim, estamos gravando. Mais uma vez, uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro do nosso grupo de estudos. Conforme mencionado antes, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre procrastinação. É um tema que está cada vez mais frequente, cada vez mais latente nas nossas vidas, né? E muitas pessoas têm me perguntado durante os cursos, nos atendimentos terapêuticos, a gente tem relatos assim, quase que inacreditáveis sobre procrastinação no privado, nos telefones do instituto aqui, eu recebo com bastante frequência pedidos de ajuda sobre esse tema. E aí eu resolvi, essa semana, falar um pouquinho sobre procrastinação, né, para que a gente entenda exatamente como que isso funciona, algumas formas da gente resolver. Eu vou trazer algumas técnicas aqui que são bastante práticas e muito efetivas. São técnicas que normalmente a gente ensina nas formações, mas eu vou oferecer para vocês aqui no grupo, de forma obviamente gratuita aqui. E eu imagino que pode ajudar muito e espero que ajude muito todos vocês. Beleza? Vamos lá então. Procrastinação é um tema que está cada vez mais latente, né? Como eu disse antes, é extremamente comum. Todos nós procrastinamos em algum nível, né? Ou em algum momento. Todos nós. Algumas pessoas procrastinam demais a ponto de não fazer quase nada, né? A não ter quase nenhum resultado, porque simplesmente vão deixando para depois as coisas. E existem vários motivos para isso. Existem vários motivos para que nós procrastinemos. Um dos principais motivos é que o nosso cérebro ele é um procrastinador nato, né? Para a gente entender um pouquinho da procrastinação, a gente tem que entender um pouquinho, basicamente, de como o nosso cérebro funciona, né? Um pouquinho de neurociência. O que acontece é o seguinte: o nosso cérebro ele consome boa parte da energia do nosso corpo, né? Em torno de 20, 25% de toda a energia que nós produzimos é consumida pelo nosso cérebro. Então, ele está o tempo todo buscando formas de economizar energia. Ele também está o tempo todo buscando recompensa imediata. Então, o nosso cérebro trabalha o tempo todo para economizar energia, para fazer o mínimo de esforço e receber recompensa. O que que é essa recompensa? Para a gente entender isso também, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele é repleto de neurônios, né? Que são as células cerebrais. Os nossos neurônios eles são responsáveis por tudo que a gente faz, por todos os nossos comportamentos, né? Através de conexões neurais, né? Todos os nossos comportamentos, eles são gerados a partir das conexões que os neurônios produzem. Os neurônios, eles não se conectam diretamente, né? Eles nunca se encontram, se conectam diretamente. Essas conexões, elas são feitas por neurotransmissores. Existem vários neurotransmissores. O mais importante no nosso caso aqui da procrastinação é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável pelo prazer imediato, recompensa, que foi o que eu falei antes. Então, o nosso cérebro ele está sempre buscando recompensa. Quando eu falo em recompensa, é justamente isso, é descarga de dopamina. A gente recebe essa descarga de dopamina quando a gente faz algo que é prazeroso, algo que nos dá prazer. O nosso cérebro está sempre buscando isso. O que acontece é que quando a gente procrastina, é porque o nosso cérebro ele percebe essa tarefa como algo não prazeroso, algo que nos traz sensação negativa e não dá a recompensa que ele está buscando, que é justamente dopamina. E aí o que que ele faz? Ele vai buscar outra coisa que libere dopamina e que seja de forma imediata. O que que se encaixa aqui? De forma muito prática, né? Hoje em dia, principalmente, é comer. Comer é algo extremamente prazeroso, extremamente recompensador para todos nós. Esse aqui é um grande vilão que nós temos hoje. Rede social. Smartphone, a gente está com esse aparelhinho sempre à mão, né? Então a gente tem rede social, a gente olha a rede social, dopamina. A gente assiste uma série, um filme,
é prazeroso, dopamina. Então, o nosso cérebro ele sempre vai buscar isso, não é? E aí ele acaba aumentando ainda mais os índices de procrastinação, porque a gente tem uma forma de ter recompensa muito rápida, imediata. E mais do que isso aqui causa grandes distrações, né? O nosso cérebro ele já tem uma grande dificuldade de se concentrar, né? Para fazer uma tarefa que é desafiadora. Quando a gente tem muitos estímulos e a gente tem cada vez mais estímulos, né? O tempo todo, é cada vez mais fácil da gente procrastinar algo que é importante para fazer algo que é totalmente supérfluo, totalmente desnecessário. E se a gente parar para pensar, boa parte do nosso tempo é consumido com coisas totalmente desnecessárias, como rede social, assistir televisão, assistir filmes, séries, fazer qualquer outra coisa, jogar joguinho de celular, né? Eu achei até que as pessoas não jogavam tanto mais, mas ainda assim, né? Ultimamente eu tenho percebido que muitas pessoas consomem muito tempo ainda jogando esses joguinhos de celular. Isso é dopamina, dopamina na veia. E aí a gente não faz aquilo que é importante fazer, não é assim? Então, a gente entendendo isso, entendendo que o nosso cérebro ele está sempre lutando contra contra nós nesse sentido, né? Ele está sempre buscando economizar energia. Então, tudo aquilo que ele identificar como, opa, não é legal, é trabalhoso, não dá recompensa imediata, ele vai evitar de fazer por esses motivos, para economizar energia e para buscar recompensa imediata. Nós somos programados o tempo todo para receber recompensa imediata, né? Para receber recompensa imediata e deixar de fazer é, aquilo que precisa ser feito, tá? Bom, a gente entendendo isso, a gente já parte do princípio que, opa, eu tenho que lutar contra esse processo que é natural do meu cérebro. Não é nenhuma programação. Depois a gente vai falar sobre programação, né? Sobre os nossos programas mentais, mas aqui não é nem programação, é uma questão muito mais fisiológica, né? O nosso, a, essa questão da procrastinação, ela está muito ligada ao nosso cérebro límbico. O nosso cérebro límbico é o cérebro mais primitivo, né? Que é responsável pelas nossas emoções, responsável pelos nossos instintos, luta ou fuga. Então, o nosso cérebro ele está sempre trabalhando para buscar prazer e ele está ao mesmo tempo sempre trabalhando para fugir da dor. Esses são os nossos instintos mais primitivos também. Isso a gente chama de cérebro reptiliano, né? Todos os seres vivos, eles têm pelo menos esses dois instintos: fugir da dor e buscar prazer. Prazer, obviamente, para os animais, né? Comida, procriar, né? O descanso, a proteção, enfim. E fugir da dor é fugir do predador, fugir de qualquer coisa que seja desafiadora, né? Que seja que ele perceba como um risco para a sua sobrevivência. Nós temos um córtex pré-frontal, né? Que nos faz humano. E aí a gente está o tempo todo lutando, né? O nosso pré-frontal, né? Que é a parte do nosso cérebro que é responsável pelo raciocínio lógico, pela tomada de decisão, né? Está sempre lutando com o nosso cérebro primitivo, que é o cérebro instintivo, vamos dizer assim. Ele age por instinto. A gente está sempre lutando contra essa parte do nosso cérebro que é responsável, ou grande responsável pela procrastinação, tem muito a ver com a amígdala também. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a amígdala, né? A amígdala um- é uma partezinha do nosso cérebro que está lá no meio do nosso cérebro, mais ou menos na parte de trás aqui, no cérebro límbico, que é responsável, dentre várias outras coisas, pelas nossas emoções, principalmente as emoções negativas, tá? Principalmente pelas emoções negativas. Então, obviamente, quando a gente tem uma tarefa desafiadora nesse caso, né? Uma tarefa desafiadora, por exemplo, eu preciso fazer um meu TCC da faculdade, eu preciso fazer um relatório para do meu trabalho.
Isso é desafiador, é algo que não é prazeroso, não me dá, eu olho e não percebo prazer. O meu cérebro instintivo, ele vai perceber isso como, isso é ruim, isso vai gerar sensações ruins, isso é negativo, isso é um desafio. Não vai. E vai trabalhar para nos afastar disso. E vai nos aproximar, isso é dor. E vai nos aproximar de prazer. O que é prazer? Assistir Netflix, assistir uma série, um filme, comer, conversar com alguém que a gente gosta, sair para fazer alguma coisa legal que a gente gosta, que a gente curte, né? É basicamente isso. Olhando, né, do ponto de vista da neurociência, é basicamente isso. Isso de uma forma bem simples aqui, tá? De uma forma bem simples. Se tem algum neurocientista aqui no grupo, com certeza tem um embasamento muito maior. Obviamente que aqui a maior parte dos colegas não tem profundidade nisso e também não nos importa. Por quê? Porque, na verdade, nós olhamos tudo do ponto de vista da programação neurolinguística. E esse é o grande ponto de sacada aqui. A gente sempre vai olhar do ponto de vista da programação neurolinguística. E a programação neurolinguística, ela é uma metodologia muito prática, muito pragmática, né? Ela está sempre focada na resolução e na forma mais simples possível e mais prazerosa possível. Obviamente que aqui eu vou falar sobre a programação neurolinguística, eu vou trazer algumas dicas, né, que a gente utiliza e que eu ensino também para os meus clientes dentro do consultório que ajudam bastante também, que não tem a ver com a própria ou diretamente com a programação neurolinguística, mas muito mais com a criação de hábitos, tá? Que também é extremamente importante. Afinal de contas, a gente precisa criar alguns hábitos para poder superar a procrastinação. E algumas ferramentas são bastante funcionais nesse sentido, né? Quando a gente está falando de procrastinação, então a gente vai olhar para uma tarefa que a gente percebe como desafiadora, algo que a gente precisa, que a gente sabe que precisa fazer, né? E a gente não faz. Por quê? A gente posterga. Primeiro, porque a gente é programado desde sempre para fazer isso, né? Desde sempre, desde criança, para fazer isso. Nós treinamos o nosso cérebro justamente para procrastinar, para evitar fazer tarefas que sejam desafiadoras. Quando a gente é criança, por exemplo, né? A gente tem lá a tarefa de casa. A gente recebe a tarefa para levar para casa. Só que a gente chega em casa e a gente quer brincar, a gente quer se divertir, quer jogar videogame, a gente queria brincar com os amigos, a gente queria fazer qualquer outra coisa que fosse prazerosa, afinal de contas a gente é criança, né? Se os nossos pais não nos educaram da forma correta, né? De opa, vamos fazer essa tarefa, porque lá na frente a recompensa vai ser maior, ou lá na frente a dor vai ser muito maior se a gente não fizer isso. E boa parte de nós não teve essa sorte, né? Até porque normalmente na nossa época as famílias eram maiores, né? Era muito mais difícil de coordenar uma família e tudo mais. Então, a gente acabava postergando essa tarefa, ou pior ainda, quando a gente fazia, né? A gente fazia porque era uma obrigação, os nossos pais, os nossos professores nos obrigavam a fazer isso. A gente não via recompensa nenhuma nisso. E no final das contas, se a gente não fazia bem feito, a gente era cobrado e punido por isso. Se a gente fazia bem feito, a gente não ganhava nada com isso. Pelo menos não aparentemente, né? E aí o nosso cérebro percebe, cara, não é legal. Vamos buscar recompensa imediata. Isso não é legal. Postergar, porque não tem prazer lá na frente. E aqui está uma grande sacada. Aqui está uma grande sacada. Por quê? Pessoas que conseguem postergar o prazer, conseguem ensinar o cérebro a, cara, vamos postergar o prazer, vamos fazer isso que é desafiador agora, porque algo muito melhor a gente vai ganhar lá na frente. Pessoas que conseguem fazer isso têm muito mais resultados positivos na vida. Essa é a primeira sacada, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já comentei, acredito eu, que aqui no grupo, sobre o efeito marshmallow. É mais ou menos assim. Lá nos Estados Unidos, nos anos 70, foi feita uma pesquisa com crianças. Os pesquisadores colocavam uma criança dentro de uma sala
criança chegava, sentava numa cadeirinha e tinha uma mesinha. Na mesa, eles vinham com uma bandeja, daquelas bandejas que a gente vê em filmes e desenhos animados, né? Bandeja de restaurante. Botavam em cima da mesa, tiravam a tampa e tinha um marshmallow. Marshmallow é o doce mais maravilhoso para os americanos, né? Eu não acho muita graça, parece uma esponjinha, mas eles adoram aquilo. Beleza. Eles colocavam na frente da criança esse marshmallow e eles diziam para a criança assim: Olha só, eu vou sair da sala. Se você quiser, você pode comer esse marshmallow. Quando eu voltar, se você não tiver tocado no marshmallow, você vai ganhar dois marshmallows. Beleza? Algumas crianças, quando o pesquisador saía da sala, comia o doce. Algumas crianças, quando o pesquisador falava, olha, eu vou sair da sala, se você quiser comer esse marshmallow, a criança já tinha comido. Outros tentavam roubar, tiravam um pouquinho por baixo, botavam de novo e tal, enfim. E algumas crianças não tocavam no marshmallow. Quando o pesquisador voltava, ganhava dois. Opa, recompensa em dobro. Ganhava dois. Beleza. Eles acompanharam essas crianças ao longo de alguns anos. Se não me falha a memória, por 20 anos. Ao longo desses anos, todas as crianças que esperaram para receber dois marshmallows tiveram muitos melhores resultados na vida acadêmica, estudos, profissionalmente, questão financeira, familiar e tudo mais, do que aquelas que tinham comido o marshmallow no logo que o pesquisador saiu. Percebe? Por quê? Porque essas pessoas que conseguem postergar o prazer, postergar a recompensa, elas conseguem alcançar muito mais objetivos porque elas conseguem superar a procrastinação. Elas fazem o que precisa ser feito porque a recompensa vai ser muito maior lá na frente. Aqui a gente está falando também ainda de cérebro humano, dos nossos instintos mais primitivos. Nós nos motivamos de duas maneiras: ou para fugir da dor, ou para buscar prazer. Isso é bastante importante, é extremamente simples, mas é bastante importante. É bastante importante para nós internalizarmos isso para as nossas vidas. E para quem é terapeuta aqui, para quem é líder de equipe, para quem é vendedor, enfim, usar isso como uma estratégia de motivação para o seu cliente, para os seus filhos, para o seu liderado. Nós estamos o tempo todo buscando fugir da dor e buscar prazer. Então, nós nos motivamos dessa forma. Quando eu ofereço algo que vai ser muito prazeroso, a tendência é que eu me aproxime disso. Ao mesmo tempo, eu quero fugir daquilo que é ruim, daquilo que é dolorido, daquilo que me traz dor, sofrimento. Beleza? Quando eu estou falando de procrastinação, eu estou procrastinando algo que eu percebo como ruim, vai causar desconforto, dor, para buscar algo que é prazeroso, mas é prazer imediato. E aí depois eu me frustro. Então eu uso justamente, esse é um dos princípios que eu utilizo com os meus clientes para procrastinação, para evitar a procrastinação. Mais do que isso, eu uso isso comigo mesmo, para evitar a procrastinação. Quando eu consigo mostrar para a pessoa que, cara, se eu fizer isso que precisa ser feito, mesmo que eu precise postergar o prazer, mesmo que eu precise que eu vá receber a recompensa mais à frente, mas ela vai ser muito boa. Porque eu posso comer um marshmallow agora, ou eu posso comer dois ou três marshmallows depois. Daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano. Mais do que isso, se eu comer esse marshmallow agora, estou dando o exemplo do marshmallow, né? Se eu comer isso agora, isso vai me dar um prazer agora, mas depois eu não vou ter. Eu não vou ter outro marshmallow depois. Entende? Então eu mostro isso para o meu cliente, ou eu mostro isso para mim mesmo, né? Eu crio um processo de se eu não fizer isso, vai doer muito. Se eu fizer isso, vai ser muito bom lá na frente. Eu uso essa ferramenta de motivação. Essa é uma ferramenta de alavancagem que a gente chama na programação neurolinguística.
É uma ferramenta extremamente poderosa. Beleza, isso que eu falei até aqui é só as bases de tudo isso, só para a gente entender basicamente como a gente funciona e o motivo básico por que a gente procrastina, né? Obviamente tem vários outros motivos da procrastinação. Um deles é falta de segurança, por exemplo, né? A pessoa tem falta de segurança, baixa autoestima, então ela evita fazer algo para não ser julgada, para não chamar atenção, porque ela olha para o futuro e ela pensa que, pô, se eu fizer isso e der errado, eu vou me frustrar muito, eu vou passar vergonha, eu vou ser humilhado. Obviamente que tudo isso normalmente é um processo inconsciente, tá? A pessoa não pensa conscientemente, ou ela não toma consciência na maior parte do tempo sobre isso. Mas é basicamente assim que funciona. Ela não faz, o perfeccionista, em geral, ele está associado a isso. Ele não faz as coisas porque as coisas precisam estar perfeitas. Como ele sabe que não vai ter perfeição, ele não faz, ele fica procrastinando, ele fica esperando o momento certo, ele fica esperando uma oportunidade certa, mas no fundo ali é uma questão de insegurança, de medo, ele tem medo de fazer, não dar certo e ele ser julgado por isso, ele ser humilhado, ele passar vergonha, enfim, vários outros motivos. Tem questões de medo e fobia também, né? Questão de medo e fobia. A pessoa quer falar em público, por exemplo, mas ela tem medo de falar em público. Ela não vai, ela não faz. Por quê? Porque tem uma questão de medo aqui, de fobia, enfim. Tá? Então, esses pontos, obviamente, a gente precisa entender também. Vamos lá, vamos adiante. Quando eu entendo esses pontos básicos, né? Mas em geral, sempre vai estar ligado a esse instinto de luta ou fuga, tá? De qualquer forma, sempre vai estar ligado a esse instinto de luta ou fuga. Então, eu sempre vou usar isso também para me motivar. Mais do que isso, também tem um ponto bastante importante que nós precisamos entender aqui, que eu costumo falar também durante os cursos, que é nós educamos o nosso cérebro de uma forma muito ruim. E isso precisa ser mudado para que a gente consiga ter melhores resultados e para que a gente consiga superar a procrastinação também, tá? O que que acontece? Na maior parte das vezes, quando a gente decide fazer algo, a gente toma a decisão de fazer algo, na maior parte das vezes, a gente não parte para ação. E aí eu estou ensinando, eu tô educando o meu cérebro a não levar a sério aquilo que eu digo. Tá? Eu estou programando o meu cérebro para não fazer as coisas. Quando eu digo segunda-feira eu vou começar a fazer exercícios físicos, segunda-feira eu vou para academia, porque tem essa questão das promessas, né? Dificilmente a gente faz uma promessa e começa na hora. A gente sempre faz uma promessa e começa na segunda-feira, no início do mês, no início do ano. E aí o que que acontece? Na prática a gente não começa. Então hoje é quinta-feira e eu penso, eu vou começar a fazer exercícios físicos na segunda-feira, eu vou para academia. Segunda-feira eu vou para academia. O que que acontece? Chega segunda-feira, a minha motivação já caiu. Eu pensei em ir para academia, eu me imaginei lá bonitão e tal, magro, não sei o que, sei lá qual o estereótipo que eu quero, né? Me imagino ali e na hora isso é atraente, isso me motiva a fazer o que precisa ser feito. Ir para academia e começar a fazer exercício físico. O que acontece é que até segunda a minha motivação já caiu e aí eu não começo. E aí eu prometo que na próxima segunda, no próximo início de mês, no próximo início de ano e por aí vai. E eu faço isso com boa parte das coisas. Fazer uma dieta, iniciar a aprender inglês, iniciar a estudar para um concurso público, iniciar a estudar aquilo que eu comprei. Quantos de nós compra cursos online, guarda lá e nunca assiste os cursos? Porque vai começar, eu vou começar, né? Eu quero ser terapeuta e eu comprei cursos. Eu vou começar na segunda-feira eu começo a assistir os cursos. No final de semana eu começo a assistir porque durante a semana eu trabalho. E eu nunca faço, eu nunca inicio isso. Eu estou programando o meu cérebro para não fazer as coisas, porque eu prometo e não cumpro. Isso também é muito ruim, muito ruim. Eu preciso prometer e começar.
Quando eu decido fazer algo, isso também é uma sacada bastante importante. E isso eu também ensino para os meus clientes na terapia também, para qualquer caso. Decidiu fazer algo, começa agora. Agora. Então, quando eu decido fazer algo, né, nesse caso aqui que a gente está falando sobre procrastinação, eu preciso estudar o tema da aula que eu vou dar amanhã, por exemplo. Pô, já estou ferrado, porque já estou começando um dia antes, né? Mas vamos supor que, pô, eu vou começar a estudar para me tornar um terapeuta. O que eu posso fazer agora, hoje? Eu preciso fazer um relatório e entregar mês que vem. O que eu posso fazer agora, hoje já, para começar a ir em direção a isso? Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso decidir e começar a fazer alguma coisa. Na terapia, isso é primordial. Eu vou lá, eu faço um processo com o meu cliente e, a partir daquele momento, ele precisa ter uma estratégia. Obviamente que a gente vai criar um plano e tudo mais, né? Formular objetivos e tal. Isso também é extremamente importante para que eu consiga cumprir essas tarefas e superar a procrastinação também. A gente vai falar sobre isso depois. Mas eu preciso fazer algo agora. Algo agora. Por mais pequeno que seja, eu preciso fazer, tá? Então eu preciso começar imediatamente a fazer as coisas. Aí entram alguns pontos que vão me facilitar. Um ponto é planejamento, obviamente. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver planejamento. Então eu preciso planejar o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, qual é o meu objetivo, né? Qual é o meu objetivo? É estudar inglês? Estudar inglês não é o objetivo. É aprender inglês? Beleza. Em quanto tempo? Quando eu vou saber que eu aprendi, que eu cheguei no meu objetivo? Eu preciso que o meu objetivo seja mensurável. Eu preciso saber, né? Eu tô aqui e eu preciso chegar lá, mas lá onde? Isso tem que estar muito claro, né? Tem que estar muito claro na minha mente. Porque quando as coisas estão vagas, estão muito soltas e na maior parte do tempo a gente não planeja as coisas, o nosso cérebro ele fica perdido. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem estímulo, mais importante ainda, ele não tem estímulo para ir, porque não é algo que é atraente, que está chamando a atenção, que ele olha e pensa assim, poxa, se eu fizer isso, agora eu vou ter trabalho, eu vou ter desafios, mas ali na frente isso vai ser incrível. Então isso tem que estar claro na minha mente. Qual vai ser a recompensa? Eu estou falando sobre fugir da dor e buscar prazer, beleza, prazer. Qual vai ser a recompensa? Esse é o prazer. E ele tem que ser muito atraente para o meu cérebro deixar de receber descarga de dopamina aqui e agora para postergar isso e receber lá na frente, tá? Eu preciso é, me planejar a nível de ter recompensas também ao longo do tempo. Eu não posso esperar que o meu projeto, isso também é uma marca dos procrastinadores, principalmente dos perfeccionistas, é criar algo muito grande, um plano muito grande, quase inatingível, e aí ele olha e começa. Porque aí ele tem desculpa, eu comecei, eu fiz, mas é quase impossível de alcançar isso, né? É muito grande. Então, ele perde o estímulo com muita facilidade e acaba não fazendo. Então, é muito importante eu criar passos menores e ter recompensas. Recompensas. Por quê? Porque o meu cérebro, falei lá no início, o meu cérebro está sempre buscando dopamina. Dopamina é um neurotransmissor extremamente viciante, extremamente viciante. Daí vem o termo dopado, né? Tá drogado, tá dopado. É justamente isso. As drogas produzem uma descarga gigante de dopamina. Por que que a pessoa cheira cocaína? Dopamina, e muita dopamina, além de outros, né? Mas dopamina, muito, né? E o nosso cérebro é viciado nisso. Então, eu também tenho que fazer esse trabalho de desviciar o meu cérebro, né? De fazer com que ele se habitue a postergar o prazer para ter uma recompensa maior lá na frente. Mas eu preciso dar pequenas recompensas para ele. Quando a gente vai, por exemplo, falar sobre estudo, que é um dos grandes desafios, né? A maior parte das pessoas que vem me procurar para tratar
procrastinação, questão de procrastinação, em geral está ligado a estudo. Claro, tem alguns que é projeto, empresa e tal, empreender e tudo mais, mas muitos é estudo. Eu quero estudar para um concurso público, eu quero estudar para passar na prova da ordem, eu quero estudar para passar no vestibular, eu quero estudar para aprender inglês e eu não consigo, eu procrastino. Eu sei que eu preciso fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu me programo para fazer e eu não faço. Eu vou, eu começo, e aí eu acabo me distraindo, eu vou fazer outra coisa, eu percebo que tem uma sujeirinha no canto da sala, eu vou lá limpar, eu percebo que eu esqueci de ir no supermercado, eu vou no supermercado, eu percebo que eu esqueci de falar com meu pai, que faz um mês que não falo com ele, e aí eu vou ligar para meu pai, e eu vou postergando, porque isso não me dá prazer, isso é desafiador, isso é ruim, pelo menos o meu cérebro identifica dessa forma. E aí ele vai buscar outras coisas que sejam muito prazerosas. Aqui já tem um ponto, nisso que eu falei agora, tem um ponto de uma sacada, de uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui, que é uma grande sacada da programação neurolinguística, que o Bandler trabalha dessa forma, que é extremamente simples e na maior parte das vezes as pessoas não pensam sobre isso, obviamente, mas eu vou falar isso no final, tá? Eu vou ensinar essa técnica no final. Então, eu preciso me programar. Eu preciso me programar. Existem várias técnicas para eu me programar, para eu me organizar, né? Várias técnicas para me organizar. Uma delas é dividir as tarefas, uma tarefa grande, em partes pequenas. Divido em partes pequenas, partes que sejam fáceis de concluir, porque aí não vai ter tanta resistência do meu cérebro. Porque, pô, ficar. Eu não preciso estudar 4 horas seguidas. Eu posso estudar 15 minutos, paro 5, estudo mais 15, paro mais 5. Só que eu preciso me programar para isso, eu preciso me organizar para isso, tá? Aí fica mais fácil. E aí o que que eu faço nesse meio tempo? Aí eu dou uma recompensa. Talvez seja um cafezinho, talvez nesse intervalo entre uma parte e outra seja própria rede social, que é um grande desafio. Eu não costumo sugerir isso porque a pessoa se perde. Isso aqui é um túnel sem fundo, né? É um buraco negro. Tu recebe uma notificação do WhatsApp ou do Instagram, tu abre para ver a notificação e tu nunca mais sai dali. É tipo a caverna do dragão, né? A gente cai lá dentro e nunca mais sai. Depois, quando tu percebe, já passou 1 hora, 2 horas e tu tá ali, sabe? Então eu costumo não sugerir isso. Mas é uma possibilidade. Um cafezinho, um lanchinho, uma caminhada, um exercício físico, qualquer coisa que dê prazer, que seja atraente. E aí eu me programo para isso. Eu tiro qualquer tipo de distração, porque esse é um grande desafio hoje, né? A gente tem estímulo o tempo todo. Então eu estou estudando aqui no notebook, mas eu deixo todas as notificações ligadas, daqui a pouco eu recebo notificação, sei lá, do WhatsApp, do Facebook, não sei do que mais, de e-mail, e eu vou olhar, pô, eu tenho que ver o e-mail porque, pô, é importante. Às vezes não é uma propaganda, sei lá do que, sabe? E aquilo já me desvia a atenção daquilo que eu preciso fazer. Nós temos estímulos o tempo todo, então eu preciso eliminar o máximo de estímulos. E eu preciso criar obstáculos para esses estímulos que desviam a minha atenção. Isso tudo eu ensino os meus clientes a fazerem, tá? Isso tudo aqui que eu estou falando, eu ensino os meus clientes a fazerem. Diminuir o máximo os estímulos, dividir um projeto em etapas pequenas, organizar essas etapas, organizar a minha agenda, saber que isso também é extremamente importante. Se vocês pararem para pensar, grande parte das vezes, a pessoa que procrastina, ou nós, quando procrastinamos, o nosso trabalho, por exemplo, a gente procrastina por quê? Porque a gente não sabe definir o que é importante e que precisa ser feito agora, que é importante e prioritário. O que é importante e não é prioritário. O que é prioritário e não é importante. O que não é nem importante nem prioritário. Porque às vezes a gente está aqui, eu preciso fazer esse relatório. Eu preciso fazer esse relatório agora, porque ele é para amanhã. Aí eu recebo uma notificação de e-mail com algo que é importante. E eu me desvio e vou fazer isso que é importante. E não faço isso que é prioritário. Na maior parte do tempo, a gente passa fazendo coisas que são prioritárias, mas que não são tão importantes. Por quê? Porque a gente está sempre apagando incêndio.
E aí a gente não consegue organizar o nosso tempo para fazer nada daquilo que a gente quer fazer. Então, eu também ensino isso para os meus clientes. Organização. Saber o que é, dividir as tarefas, saber o que é importante, o que é prioritário, o que é essencial que eu faça agora, o que que é importante que eu faça, mas não precisa ser feito agora. O que que eu posso delegar? Porque às vezes a gente não delega porque a gente não tem nem organização. Eu preciso responder, sei lá o quê, no WhatsApp da empresa, mandar um material nos grupos para alguma coisa, mas eu posso delegar para alguém que trabalha comigo aqui. E eu não delego isso porque eu nem me organizei. Eu só lembro porque alguém veio aqui e me cobrou. E aí eu vou correndo lá e vou apagar um incêndio. E eu deixo isso que eu estava fazendo. Na maior parte do tempo é isso que acontece. E aí a gente consome a maior parte do nosso tempo nisso, apagando incêndio, por falta de organização também. Então eu sempre ensino para os meus clientes a se organizar. Organiza, separa as tarefas, divide as tarefas, planeja, cria objetivos. Tem que ter um motivo para eu estar fazendo aquilo. Esse motivo sempre é algo recompensador, tá? Sempre algo recompensador. E que ao mesmo tempo vai me fazer fugir da dor. Para quem é terapeuta aqui e entende mais de PNL, normalmente vai trabalhar com esses dois estímulos, vai perceber. Questão de metaprogramas da PNL, né? O meu cliente, ele se motiva mais para fugir da dor ou mais para buscar prazer? Porque eu trabalho com isso também. Se o meu cliente, ele busca mais fugir da dor, eu vou intensificar muito a dor associada ao não fazer aquilo. Se ele se motiva mais para buscar prazer, que é, em geral, é onde a gente tem mais resultados, eu vou motivar ele muito mais para buscar prazer, mas eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Isso é bem importante. Então, eu divido essas tarefas de forma clara, de forma objetiva. Eu tenho um planejamento para entender o que é prioritário, para ficar muito claro o quão recompensador vai ser alcançar aquele objetivo. Isso é extremamente importante. Eu preciso motivar, eu preciso alavancar esse processo. Aí aqui existem várias formas de eu fazer isso, né? Por exemplo, a pessoa precisa se concentrar aqui. Ela precisa se concentrar para fazer esse trabalho, mas o problema é sim, ela já definiu tudo, ela sabe o que tem que fazer, ela já se planejou, mas ela não consegue se concentrar para fazer. Ela não consegue se concentrar para fazer. Aí entra um monte de ferramentas. Eu posso criar âncoras, por exemplo, âncoras de atenção, né? Então eu ancoro um estado e eu disparo esse recurso na hora que eu preciso estar atento ali. Esse é uma ferramenta bastante importante, bastante interessante da programação neurolinguística que me ajuda muito nesse sentido. Eu ancoro estados e utilizo essas âncoras quando eu preciso. Porque, na verdade, quando eu falo que a gente foge de fazer uma tarefa ali porque é ruim, é desafiadora, é justamente isso que está acontecendo. Eu tenho âncoras associadas ao executar essa tarefa. Entende? Então, eu só vou substituir essas âncoras por outras âncoras que são muito mais proveitosas para mim. E agora, vem uma ferramenta muito importante também da programação neurolinguística. E aí eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês. A gente não vai se prolongar muito hoje, tá? No nosso encontro. Já são quase 21 horas, a gente já está quase a 1 hora aqui. A gente não vai se prolongar tanto. Aí eu já vou ensinar essa técnica aqui, depois a gente fala mais um pouquinho, abre aqui para a gente interagir um pouco também. Se vocês quiserem tirar foto aí, postar nos stories lá, nos marcar os colegas, também isso é bastante legal, tá? Vamos lá. Programação neurolinguística. Falando de programação neurolinguística, uma ferramenta fantástica, super simples de utilizar. E essa ferramenta que eu vou falar agora, a gente pode usar ela na forma de várias técnicas. Obviamente que eu vou ensinar só uma para vocês aqui, né? Mas existem várias formas de utilizar essas ferramentas. Aqui eu vou trabalhar a nível de sistemas representacionais e submodalidades. Para isso, até eu acho que fica mais fácil da gente entender se a gente tiver a participação de alguém, de algum de vocês. Quem é que quer participar comigo aqui, que pode abrir o vídeo, o áudio e pode falar com a gente aqui? Quem?
Por favor, alguém? Ó, a Simone, beleza. Simone, pode abrir teu áudio. Fala de novo aí pra gente ver. Eu não consegui te ouvir. Não tá vindo teu som aqui pra mim. Vocês conseguem ouvir ela? Estranho. Agora parece que veio. Vamos lá. Simone, beleza. Tem alguma coisa que tu esteja procrastinando no momento que tu quer fazer, mas tu ainda não colocou em prática? Do mestrado. Para fazer a prova do Bom, mestrado. prova do mestrado, beleza. Faz, Isso. faz, faz o seguinte para mim aqui, só para eu entender. Levanta a tua mão esquerda para eu ver qual é a tua mão esquerda. Beleza. Só para entender aqui. Eu vou ver se eu consigo abrir o vídeo dela aqui, ó. Só para a gente já pegar mais algumas pistas também, algumas informações. Vocês conseguem ver ela agora grandona aí na frente da tela de vocês, né? Beleza? Tá. Vamos lá. Prova do mestrado, tu falou? Prova do mestrado. Tá. Beleza. Aqui a gente tem uma tarefa, algo, um comportamento, uma experiência que ela está procrastinando, tá? Vamos lá. Tem alguma coisa que tu goste muito de fazer, que se tu tivesse a oportunidade, tu fazia agora, ou talvez até tu faça logo depois da gente encerrar aqui? X-série. Como? X-série, comer. Comer. Beleza. Comer. Comer o quê, por exemplo? Algo que assim, pô, se for o caso, eu como agora. E viciada em Oi? açaí. 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 Olha só. Para quem tem formação de PNL, tá percebendo aqui nos olhos dela, tá bem legal de ver aqui, né? Pistas de acesso, como que ela está movimentando. Quando eu perguntei sobre algo que ela gosta de fazer, ela jogou o olho lá para baixo e para a esquerda, ela buscou a sensação. A gente trabalha com todas essas informações. Depois ela jogou para cima, ela buscou memória lembrada, ela construiu memória, buscou imagens criadas, né? Criou imagens na mente. Beleza, vamos lá. Eu quero que tu pense sobre essa, isso que tu precisa fazer e tu ainda não faz. A prova, ó, para Lala não tá aparecendo. Lala tá bem grande aqui. Eu botei ela como na tela inteira aqui. Vamos lá. É a Nem tudo prova. aparece para mim. Oi? Nem tudo tá aparecendo. Tá todos fechados ali. Só aparece. Agora apareceu o Eduardo aqui. Os outros estão tudo fechados. E a dela também aparece fechada, não aparece grande para mim. Tá. Agora para nós, tu tá aparecendo na tela. Para vocês, a Lala tá aparecendo na tela também? Tá. Eu Agora vamos abri botar. a imagem da Simone direto aqui para mim, para Para mim, deixar ela grande. para mim só aparece quando alguém fala, daí aparece grande. Isso, aí aparece grande, né? Tá. Então vamos voltar lá. Eu vou pedir que todos fechem o áudio e aí a gente volta lá para Simone, que vai estar com o áudio aberto, tá? Simone, vamos lá, novamente. Deixa eu ver aqui se eu conseguiria deixar ela em tela grande aqui. Não, não vai aparecer. Tá bom. Vitor, Tá falando. Oi. quando tu deixa, cada um tem a opção de deixar a imagem que quer na tela. Quando tu Ah, faz, tá. fica só para ti aí. Ah, tá. Então deixem, então coloquem aí, boa, coloquem lá em cima, no canto direito da tela. Está escrito lá visualizar. Aí vocês coloquem em orador, que aí vai aparecer o orador, que nesse caso vão ser eu e a Simone. Vamos lá, Simone, por favor, fala comigo aí. Foi. Olha aí, voltou. Beleza, agora todos deixem o áudio fechado, tá? Por favor. Vamos lá. Tu falou que é a prova do mestrado. Isso, a prova do mestrado. Tá.
Eu quero que tu pense nessa prova. Como que é? Tu faz ela em casa? Tu precisaria fazer ela em casa? Tu precisa marcar a prova para fazer? Como é que é? Não, não Sim. tá dando falha no teu áudio. Pode falar de novo, desculpa. Não. Tá? Não? Agora voltou. Tirado. Se ficar ruim, eu tiro o fone. Eu acho que é até melhor tu tirar, porque às vezes tu fala e vem e na maior parte do tempo não vem o teu áudio. Aí agora. Agora sim. Ah, Beleza. tá. Eu vou botar o volume, que senão eu também não te ouço. Beleza. Então, acesso. Primeiro, tá, né, fazer inscrição, enviar a documentação, esperar, né, a resposta da documentação. E aí, nisso, a gente já tem que estar estudando, né, o mestrado. Então, hora eu estudar, não é nem inscrição e nem juntar a documentação. A gente se vira e vai rapidinho. Tá? Parar para separar o material, bibliografia, Tá, né, beleza. na Não, tá. construção. Pode parar aí mesmo. Não precisa entrar em detalhes. O importante aqui é que eu quero que tu pense sobre isso, sobre fazer a prova do mestrado. Quando tu pensa sobre isso, que imagem vem na tua mente? A construção do projeto. A construção do projeto. Como que é? Aqui o mais importante é os detalhes dessa imagem. É uma imagem grande? É uma imagem colorida? É uma imagem nítida ou é uma imagem turva? Como que é essa imagem? Detalhes dela. Turva. Uma imagem turva. Tá. Essa imagem é grande? É grande. Beleza. Tem algum som associado a isso? Tu fala alguma coisa? Alguém te fala alguma coisa? Não, não tem som. Tá. Mas tem sensação. Que sensação é? Onde é essa sensação? Ansiedade. Ansiedade. Aonde tu sente a ansiedade? Como que é essa sensação? Oi? Cortou o teu áudio. Desculpa. Estômago, na No barriga, estômago. Beleza, no estômago. Essa sensação ela tem um movimento. Para onde? cima. Para cima. Imagina essa sensação para cima. Quando tu imagina essa sensação movendo assim, ela piora enquanto tu pensa sobre fazer a prova. Piora a sensação? Pior. Essa sensação ela tem uma cor? Não. Não. Não, não tem uma cor. Tá, beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Quando tu pensa nisso, aonde mais ou menos essa imagem vem? Tu consegue mostrar com a mão para nós? Mais ou menos onde vem essa imagem? Vem bem na tua frente? Vem para cima, para baixo, para direita, para esquerda? Onde vem essa imagem? Não. Na frente. Essa imagem tu vê ela como se tu estivesse vendo numa tela ou tu tá associada como se tu estivesse dentro dessa imagem? Não, estou associada. Associada? Uhum. Associada. Beleza. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Pensa sobre algo que tu gosta muito de fazer e que tu não tem problema nenhum em fazer. Se tu pensar, pô, posso fazer agora, te dá muito prazer. Tu comentou sobre comer, pode ser qualquer outra coisa. Assisti uma série, assisti um filme. Assistir uma série, assistir um filme. Qual série tu gosta? Ah, isso, várias? Estou Várias. assistindo, agora estou assistindo Mentalista. Mentalista. Sim, assistindo Mentalista. Estou assistindo a Usher. Mentalista. Legal. Mentalista é uma excelente série. Uma excelente série. Muito bacana. Vamos lá. Quando tu pensa sobre assistir uma série, por exemplo, que imagem vem na tua mente? Como é essa imagem? Geralmente eu dando muita risada. Oi? Desculpa. Eu muito assistindo série, então
A imagem é minha mesmo. É uma imagem tua, é uma imagem clara, Sim, imagem. nítida, nítida. Beleza. É um filme, a imagem, quando tu olha, a imagem tem movimentos ou é uma imagem estática, como se fosse uma foto? Tem movimento, sim, Tem movimento. Beleza. Que sensação vem quando tu pensa em assistir uma série? relaxamento. Oi? Relaxamento? Relaxamento, essa é a sensação. Relaxamento. Onde no teu corpo tu sente esse relaxamento? Aqui, Corpo, no corpo, nos ombros. Tá. Essa sensação também tem um movimento. Onde ela movimenta? Ela movimenta para cima ou para baixo? cima, Para cima. Beleza. E se ela movimentar, ela tem uma cor? Não. Mas se movimentar, ela aumenta. Aumenta a sensação? Beleza. Legal. Onde essa imagem vem na tua mente? Onde na tua tela mental? É uma imagem grande em tamanho real? É uma imagem maior do que o real? imagem em tamanho real, imagem Tamanho grande. real. Beleza. Agora, eu quero que tu faça o seguinte. Em que temporada tu tá do Mentalista? Na primeira, a Ah, tá na recente, primeira. É a primeira vez que tu tá assistindo? primeira vez. Tá. Tu sabe o que acontece no final? Eu vou te contar. Não vai acreditar. Não, mentira, eu não vou dar spoiler, não. É... Legal, Mentalista. As primeiras temporadas bom, toda a série é muito boa, mas as primeiras são muito boas, muito legais. Bacana. Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero que tu faça o seguinte. Eu quero que tu pegue e para quem não sabe de PNL, aqui a gente está falando de submodalidades, tá? De detalhes de imagens. Isso aqui, olha, é conteúdo de formação em PNL, hein? Isso aqui eu tô dando um presentaço para vocês. É, vamos lá. Eu quero agora que tu imagine. Inclusive, tu pode fazer assim com as mãos, assim, imaginar nas tuas mãos ou imaginar na tua frente. Eu quero que tu imagine, de um lado, pense de novo, né? Tu imagine, tu busque essa imagem do fazer a prova do mestrado, beleza? Cria essa imagem. Presta atenção nela. Provavelmente vem aquelas sensações, aquela sensação ruim no estômago e tal. Beleza, agora eu quero que tu imagine do outro lado aqui, essa imagem do assistir uma série, assistir o Mentalista. Eu imagino que tu já esteja pensando, tu vai sair aqui do encontro e vai assistir pelo menos um episódio do Mentalista, né? Beleza. Agora eu quero que tu olhe e compare as duas. Presta atenção nas diferenças de submodalidades. Para quem é penelista aqui, já viu, ela falou várias diferenças de submodalidades, né? Entre uma e outra. Olha para as duas. Olha para essa imagem do fazer o mestrado. A sensação. Olha para outra imagem. Assistir uma série. A sensação boa. Isso. Beleza. Agora eu quero que tu faça o seguinte, só para a gente fazer alguns exercícios aqui, tá? Pega essa imagem do fazer o mestrado e afasta ela. Deixa ela bem longe. Imagina assim, empurra ela para longe. Deixa ela bem pequenininha lá longe. Isso. Deixa ela preto e branco. Isso. Beleza. Agora presta atenção nessa imagem aqui. Enquanto tu presta atenção nessa imagem do assistir uma série. Aquela sensação boa. Talvez a tela girando. Agora, quando tu olha para o fazer a prova do mestrado, fica um pouco melhor? Um pouco melhor? Menos sensações ruins? Fica. Tá, beleza. O que que a gente vai fazer agora? Um exercício bem simples aqui. Eu vou te ensinar, tu pode fazer aqui agora e depois tu pode fazer isso e repetir algumas vezes, tá? E aí, quanto mais vezes tu repetir, mais forte vai se tornar isso. Tem várias formas da gente fazer isso que a gente vai fazer agora. Essa é só uma das formas de se fazer isso, tá? Essa é só uma das formas de fazer isso. Eu quero que tu pense
no, nessa imagem do assistir uma série. Quando tu pensa assistir uma série, a primeira imagem que vem na tua mente, talvez seja justamente essa que tu pensou e que tu nos trouxe aqui. Essa imagem. Essa que eu quero que tu segure. E eu quero que tu preste atenção nas sensações dessa imagem. Beleza? Então tu tá com essa imagem aqui, assistir uma série. Ela tá de um lado aqui. Agora, volta de novo com aquela imagem do fazer a prova do TCC. Isso. Fazer a prova do TCC. Agora eu quero que tu deixe essa imagem aqui bem grande, assistir uma série, e essa sensação boa, gostosa, assistir uma série, o prazer de estar lá assistindo e tal. Essa outra imagem eu quero que tu afaste ela e deixe bem pequenininha lá. Fazer a prova do TCC. Isso é importante fazer a prova do TCC. Afasta ela, deixa ela bem pequenininha, tá? Agora, em algum momento eu quero que tu pegue, e isso precisa ser bem rápido, tá? Eu quero que aquela imagem bem pequenininha do TCC, fazer o TCC não, desculpa, fazer a prova do mestrado, fazer a prova do mestrado, lá tá pequenininha, sem sensação nenhuma agora. Aqui tem a imagem do assistir uma série, aquele prazer, relaxamento, conforto, é bom, é gostoso, isso. E eu quero que rapidamente tu pegue aquela imagem e traga ela e faça ela explodir e misturar com essa do assistir uma série e esse prazer gostoso, e tu te vê fazendo a prova e essa sensação gostosa, isso, muito bom. Aí volta de novo, leva lá para trás, deixa aquela imagem bem pequenininha, enquanto isso tu continua com essa sensação boa. É relaxamento, é gostoso, é agradável, é bom. E aqui é a imagem grande, do assistir uma série. E rapidamente tu vai trazer ela de novo e vai explodir na frente aqui. Isso, e continua ver, assistir, fazer a prova do mestrado. E essa sensação boa, gostosa. A imagem fica melhor, fica mais nítida, mais colorida, mais atraente. Fazer a prova do mestrado. Aquela sensação boa, relaxamento, gostoso, isso. Leva ela de novo e faz ela explodir mais uma vez, isso. E faz ela explodir mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, isso. E aquela sensação continua, isso. Mais uma vez explodindo, isso. Muito bem. É isso. Me diz uma coisa sobre fazer a prova do mestrado. Quando tu tiver terminado essa prova do mestrado, o que que isso significa para ti? O que que isso vai significar para ti? Olhar, depois de tudo concluído e, uau, eu fiz a prova do mestrado, concluí esse mestrado. O que que isso vai significar para ti? Por que isso é bom? Isso, bom. Um obstáculo. Um obstáculo. Mas por que isso é importante? Qual o grande benefício que isso te traz? Fazer a prova, concluir o mestrado. Financeiro, né? Eu sou uma pessoa que também gosto de ensinar, então eu vou estar habilitada para isso, né? Eu vou estar dando para isso, Beleza. se tornar mestre em alguma coisa, né? É importante. Muito legal, muito bacana. Vamos fazer o seguinte, só para a gente concluir. Te imagina, já tendo concluído esse mestrado e olhando para ti, o que que vai te mostrar que tu alcançou esse objetivo e que tu alcançou isso, esse reconhecimento pessoal, esse título, ser uma mestre? Como que tu vai te ver? Como que vai ser a Simone mestre ou mestra? Como que vai ser a postura? Isso muda a postura, os gestos, como ela se comporta, como ela se vê. Como tu te vê lá já tendo concluído o mestrado e agora sendo uma mestra? Cortou o teu áudio, desculpa. Não, eu me vejo já lecionando uma turma grande, eu me vejo participando dos congressos com os meus alunos. Formas. E essa sensação boa
que tu vai sentir lá? Onde ela se manifesta no teu corpo? Aí aqui, Onde? no Aqui. Qual o movimento que ela tem? Para cima, para baixo? Para o lado? Para o pé, outro? Para cima. cima. Imagina esse movimento, olha só. Imagina esse movimento. E aumenta. E melhora. Intensifica. Te dá mais vontade de alcançar isso? Te dá mais desejo de alcançar? Isso é bom. Legal, muito bem. Agora, me diz uma coisa, se o teu áudio funcionar aí também, porque não está funcionando direito. Em qual episódio tu tá do Mentalista? Aí eu tô no sexto. Sexto episódio. Foi o que tu assistiu agora. Assistiu hoje, ontem? Quando? Desculpa. Tô indo pro sexto, já faz uns 3 dias que eu assisti. Ah, tá. Tá indo pro sexto episódio. Que legal, legal. Eu assisti o Mentalista, eu comecei a assistir em 2008, quando veio pro Brasil. E eu levei alguns anos para assistir todas as temporadas. Eu não tinha esses streams, né? Ou pelo menos na maior parte do tempo não era tão popular esses streams de vídeo. E era bem desafiador de assistir as temporadas. E demorou também, foram 7 temporadas, né? Então começou lá em 2008, terminou, sei lá, 2015. Que legal. Simone, na verdade nem importava esse negócio da série, tá? Mas era só para quebrar um pouquinho o estado. Legal, Simone, obrigado pela participação. Eu vou pedir que tu feche o teu áudio novamente e eu vou colocar aqui em galeria para a gente ver todo mundo, beleza? Pessoas, vocês conseguiram entender basicamente o que eu fiz aqui com ela? A gente trabalhou aqui com submodalidades da PNL. O que que a gente faz? Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é eu me apropriar dos ingredientes, vamos dizer assim, de algo que eu gosto muito de fazer para aquilo que eu preciso fazer e eu não faço. E eu procrastino. Porque é exatamente isso que acontece, né? Eu preciso fazer isso, mas eu procrastino. Mas tem coisas que eu faço. Tem coisas que eu faço. Inclusive aqui tem um paradoxo, né? Porque a pessoa que procrastina, ela não procrastina a procrastinação, né? Se ela procrastina, ela procrastina. Aqui tem um paradoxo, né? Aí eu não faço nada, eu deixo tudo para depois. Não, ela faz. Uma coisa ela faz, pelo menos muito bem feita, procrastina, tá? Bom, mas enfim, aqui a ideia é me apropriar dos ingredientes que fazem algo ser muito atraente e, cara, isso eu faço e eu faço agora, se eu puder. Poderia ser cozinhar, poderia ser assistir uma série, poderia ser jogar futebol, poderia ser qualquer outra coisa que eu faria, que eu faço. Pode ser qualquer coisa. Olha, isso aqui, se der, eu faço agora. Eu saio do nosso encontro aqui, da reunião, e eu vou fazer isso. Isso é algo que eu não procrastino de jeito nenhum. Cara, isso aqui eu não preciso de estímulo nenhum para fazer. Beleza? Isso só é desse jeito, não é por conta da tarefa em si, é por conta da minha percepção, da minha subjetividade em relação àquilo, né? De como eu penso sobre aquilo. Isso aqui que eu não faço e que é ruim, só é ruim porque eu torno isso ruim aqui dentro. Como que eu torno isso? Com os ingredientes que eu coloco na representação que eu faço disso. A ideia aqui é eu pegar essa representação, os ingredientes que estão aqui, que tornam isso muito atraente e irresistível, e associar a isso aqui, que ainda não era tão atraente, não era irresistível. Aí eu associo esses ingredientes, eu transfiro esses ingredientes aqui, eu associo eles para que isso agora se torne mais atrativo. Isso me dá um grande impulso para que eu faça. Talvez, obviamente, só isso não vá resolver, é óbvio. Eu preciso fazer tudo aquilo que eu falei antes. Criar um programa, um projeto, criar um passo a passo, criar um processo de recompensas ao longo do tempo,
criar uma recompensa maior. Aqui no final, vocês perceberam que a gente fez uma ponte ao futuro, que a gente chama em PNL. Tá? A gente fez uma ponte ao futuro, levar ela para o futuro para se imaginar lá e perceber o quão bom isso é. Obviamente que a gente fez de forma superficial aqui. Se fosse dentro de um curso, dentro de uma formação ou dentro de uma terapia mesmo, de um processo de coaching, eu ia transformar isso num evento cheio de fogos de artifício, ia ter show do Alok nessa experiência, entendeu? Ia ser algo incrível. Mais do que isso, eu posso fazer ensaio mental. Eu criei um processo, eu faço um ensaio mental, me conduzindo até esse objetivo, lá na frente, ponte ao futuro, experienciando isso, ancorando essas sensações e tudo mais. Eu estou dando muita informação aqui para vocês aqui, estou dando muita informação. Mas é basicamente isso, tá? Eu crio, então, um processo, eu estimulo a pessoa a agora, imediatamente, já fazer alguma coisa. Então eu pergunto para a pessoa, o que tu vai fazer agora? Imediatamente, que vai te aproximar desse objetivo. O que tu pode fazer agora? O que tu pode fazer amanhã? O que tu pode fazer na próxima semana? No próximo mês? E assim por diante, que vai aproximar ela do objetivo, tá? Esse aqui foi só um exemplo, tá? Foi só um exemplo básico de uma ferramenta que a gente utiliza dentro de um processo de mudança, tá? Mas para quem é terapeuta aqui, já sabe PNL, já sabe hipnose, com certeza deve ter pego várias sacadas aqui. Talvez já fizesse algo parecido com isso, talvez já fizesse algo parecido com isso para outras coisas, nunca tenha pensado em fazer isso para essa finalidade, tá? Ou enfim, para quem não tem nenhum conhecimento ainda, provavelmente também já pegou a ideia aqui, né? A noção. Tá? Aqui, e aí eu sugiro para Simone fazer isso depois com calma, pegar e imaginar esses dois processos, tá? Então, pegou, imaginou, percebe os detalhes, quais diferenças, tem som, não tem, como é que é a imagem, detalhes da imagem, qual é a posição que está no meu quadro mental, essa imagem aqui, ela está aqui na minha frente, ela está mais na esquerda, mais na direita. Eu pego esses detalhes, eu faço um mapeamento de submodalidades aqui. Faço um mapeamento de submodalidades. Agora eu pego algo que eu gosto muito, eu faço um mapeamento dessas submodalidades, eu comparo as duas. O que é importante aqui? O que tem de diferença? Porque tem diferenças aqui. Se fossem iguais, eu tinha a mesma motivação. Não tenho. São diferentes. Vocês viram quando ela falou, é diferente. Eu vou associar essas duas. Como? Aqui eu fiz um switch. Eu sugiro que ela repita esse processo do switch várias vezes. Faça isso bem rápido para associar mesmo. Pode fazer sons, é bacana fazer os sons quebrar estado e tal, fazer ponte ao futuro, se imaginar no futuro, isso com certeza já dá um estímulo bem legal. Depois, junto com todo um processo de planejamento, de formulação de objetivos, de processo de recompensas, com certeza ela vai ter muito mais efetividade nisso, tá? Muito mais efetividade nisso. Inclusive, uma das recompensas pode ser, pô, eu estudei tantas horas, eu posso assistir um episódio daquela minha série que eu gosto. Isso é uma baita recompensa, né? Então, tipo, são sacadas assim que a gente vai pegando e vai utilizando. A gente usa da experiência da pessoa, a gente usa das nossas experiências, no caso aqui, eu uso das minhas experiências, eu uso daquilo que faz sentido para mim, para que eu me potencialize para superar desafios. Aqui, óbvio, né? Pode ter outras coisas associadas, pode ter, por exemplo, questão de crenças associadas que a gente não mapeou. Aí, crenças, por exemplo, eu posso trabalhar crenças com submodalidades. Tem ferramentas fantásticas para crenças com submodalidades, de forma simples, né? Baseado em cima dessa construção, de como ela construiu essa crença. Isso tudo são ferramentas bem simples, bem práticas da programação neurolinguística que a gente utiliza. Por isso que a gente sempre diz que a PNL, ela serve para qualquer área da vida. Ela serve de forma incrível para terapia, mas ela não é terapia. Ela serve e eu não quase não vejo como um terapeuta ser efetivo se ele não dominar a programação neurolinguística. Bem desafiador, né? Ela pode e aí dentro disso, né? Essa questão das crenças a gente poderia trabalhar em cima de modalidades.
A gente não metamodelou nada aqui, a gente não foi buscar as omissões, distorções, generalizações que fizeram ela criar essa percepção do isso é ruim, mas eu preciso fazer, né? A gente não trabalhou em cima da linguagem dela mesmo, fisiologia, tem um monte de coisa que dá para a gente fazer aqui. Tem um monte de coisa que dá para a gente fazer. E tudo isso a gente faz dentro do processo terapêutico, de coaching, ou com os meus colaboradores dentro da empresa, né? Eu preciso motivar o meu funcionário para ele vender. E às vezes ele tem. Eu atendi um cara uma vez que trabalhava numa. Era um rapaz, devia ter 20 e poucos anos. Ele queria subir na hierarquia na empresa, mas ele. E olha só, ele trabalhava com vendas por telefone. E ele não conseguia atender telefone ou fazer ligação em público. Ele não conseguia. Se ele tivesse trancado dentro de uma salinha, só ele ligava e vendia pra caramba. Só que o problema é que na empresa onde ele estava, né, ele trabalhava numa sala exclusiva e aí ele foi bem. E aí levaram ele para compor a equipe de vendas, porque pô, o cara é muito bom vendedor, só que botaram dentro de uma sala com um monte de gente, onde tem aquelas baias e tudo de vidro. E aí ele, pânico, pavor, fobia de falar, porque ele não conseguia atender um telefone ou fazer uma chamada telefônica quando tinham outras pessoas olhando. Obviamente que as pessoas não estavam olhando para ele, estavam preocupadas com o trabalho delas. E veja só, para a maior parte de nós, isso é uma coisa simples, extremamente simples. Pô, atender um telefone em público, fazer uma ligação em público, para a maior parte de nós não é um motivo de fobia, não é algo fóbico, algo apavorante. Para ele era. Ele precisava subir, ele precisava superar isso, né? Então, primeiro, o ser humano é incrível, né? Cria situações fantásticas. E a gente, na terapia, a gente vê casos assim que mostram pra gente como o ser humano é algo incrível, é um ser incrível. Cria os próprios medos, os próprios monstros, né? E de uma forma muito mirabolante, né? A gente tem formas das mais diversas, mais mirabolantes para criar os nossos monstros. E a gente trabalha dessa forma. Beleza? Então a pessoa vem para a clínica, ela precisa trabalhar isso, eu vou trabalhar um conjunto de outras coisas nesse sentido. Aqui, para quem é hipnólogo, né? Por isso que a gente diz que as ferramentas da hipnose, boa parte são da PNL. Aqui, se a gente faz esse processo com a pessoa em transe, num transe formal, obviamente que quando ela estava pensando sobre isso, ela estava com a atenção focada, ela estava em transe, num transe hipnoidal, mas estava num transe. Agora imagina ela num transe formal, num transe mais profundo, trabalhando tudo isso. Se potencializa num nível hard. Entende? Beleza, pessoas? 21 horas, 23 minutos. Se alguém tiver alguma consideração a fazer, quiser abrir o áudio, o vídeo, falar com a gente, fique à vontade. Eu vou deixar aberto aqui alguns minutinhos. Se não, a gente encerra logo em seguida, para a gente não, primeiro, não se prolongar muito aqui, não ficar cansativo. Daqui a pouco as pessoas começam a sair. Eu tenho alguns outros afazeres para fazer também. Eu comentei lá no início, a gente tem uma formação iniciando amanhã e a gente precisa deixar tudo organizado. E depois a gente tem uma sequência de outras formações que vão ser bastante intensas agora nos próximos dias. Então a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas eu não queria deixar de estar aqui com vocês, de ter, né, de manter o nosso hábito aqui, a nossa programação, de ter esse encontro aqui. Para mim é extremamente importante por conta de tudo que a gente tem comentado o tempo todo, né? Fortalecer esses laços, trocar conhecimentos também. Olha só, Malu botou assim, muito esclarecedor, muitíssimo obrigado. Espero que tenha sido esclarecedor mesmo, tá? Como eu fico falando muito tempo aqui, às vezes a gente perde um pouquinho a percepção do será que as pessoas estão entendendo? Porque às vezes a gente está falando sobre algo que é muito claro para mim, mas que talvez não seja muito claro para outras pessoas. E aí a gente se passa um pouquinho às vezes. Então é bom também chamar um pouquinho a atenção para isso, tá? Legal, pessoas. Se ninguém tem nenhuma colocação, a gente encerra em seguida, tá? Fiquei muito feliz de reencontrar todos vocês aqui. A Lala hoje está com a gente aí, fazia um tempo que não vinha. A Maribel também fazia um tempo. Já estava com saudade.
Que legal, que legal. O Diego também, o Diego fazia um tempo que não aparecia aí. Tem uma galera que está vindo pela primeira vez. Fico muito feliz de a cada semana a gente ter novas pessoas, novos participantes, participantes que se mantêm com a gente aí, participantes, pessoas que voltam. Isso é muito legal, é muito gratificante para nós podermos estar aqui batendo esse papo, trocando experiências, trocando conhecimentos. Isso é muito bacana, tá? A gente sempre aprende muito com tudo isso. E, e nos ajuda também no sentido de manter aquele nosso compromisso, de cumprir com a nossa missão, né? Como eu sempre costumo falar, para mim, e imagino que para boa parte dos colegas já seja isso uma realidade, e espero que para todos nós seja. Isso é uma missão, né? Afinal de contas, eu estou nessa jornada aqui há mais de 15 anos. Se não fosse uma missão, não fosse um propósito de vida, provavelmente eu já tinha saído desse caminho, já tinha abandonado esse caminho e tinha ido fazer outras coisas da vida. Afinal de contas, para quem está começando agora, e para quem já está há um tempo nesse caminho, sabe que não é um caminho tão simples, existem várias pedras pelo caminho, vários obstáculos. E para a gente se manter, a gente precisa enfrentar. Para quem está começando agora, não dá para deixar a peteca cair, porque não, na maior parte das vezes não vai ser tão simples, não vai ser tão rápido os resultados, não vai ser tão fácil. Vai ter alguns desafios, vai ter alguns obstáculos, algumas pedras no caminho. A gente está aqui, quem está aqui há mais tempo, e esse é um dos propósitos desse grupo, é facilitar esse caminho para quem está vindo agora, né? Alertar, mostrar, olha, eu já fiz isso aqui e não foi muito legal, isso aqui não deu muito certo. A gente que está aqui há mais tempo, a gente está aqui para ajudar, para ajudar, para iluminar o caminho, nem que seja com uma velinha, né? De preferência que seja com um holofote, mas nem que seja com uma velinha, a gente busca clarear. Camila, primeira vez, ansiosa por Balneário. Olha só que legal, a Camila vai estar com a gente em Balneário Camboriú, formação em PNL, vai ser fantástico, vai ser uma experiência muito legal, a gente vai estar com um grupo muito bacana. Para quem já fez a formação com a gente aqui e quiser reciclar, esse é um dos benefícios que a gente oferece, tá? A reciclagem da formação practitioner, a gente oferece ela sem custo nenhum. Então, quem já fez o practitioner com a gente, obviamente, né? E quiser estar com a gente lá em Balneário, vai ser muito legal, vai ser uma experiência muito bacana, um grupo muito bom. E eu também estou super ansioso para começar essa formação, vai ser bem legal lá. A gente está preparando um material muito bacana. Para quem não vai estar com a gente lá, em Balneário, formação em hipnose não verbal níveis 2 e 3 semana que vem aqui em Porto Alegre. Quem já fez níveis 2 e 3, venha. Tem uma galera que já vai estar com a gente lá, o Giovanni e a Dai. Não Que perde. saudade que eu tô, Vitor. Então, Lala, vem com a Ai, gente, não Lala. tá dando certo, não tá encaixando. Vem com a gente. Vem, Lala! E vontade não falta, mas não tá encaixando. Vai ter uma galera. Aqui em Porto Vamos Alegre vai ver, estar. quem sabe? Isso é bom sinal, né, Laura? Ah, não, com certeza, né? Eu ouvi do Vitor falar ali, Vitor, e realmente o início não é fácil, mas depois que engrena, só vai, né? Isso. Isso, é bem por aí. Bom, a Lala eu sei, porque ela começou com a gente aqui, então essas pessoas que começam com a gente aqui, a gente consegue acompanhar, né? Um acompanha o caminho e a jornada do outro, então a gente consegue perceber. As pessoas que vêm depois de um certo tempo, a gente não sabe da história, né? E eu espero que quem esteja começando agora nesse caminho, nessa jornada, continue com a gente ao longo do tempo. Eu tenho certeza que a gente vai ficar aqui por muito tempo. E eu espero que vocês todos estejam com a gente. A gente está sempre buscando isso, né? Eu estava comentando sobre essa formação em Porto Alegre. O Giovanni e a Dai vão estar lá, vão estar nos ajudando, né? São nossos monitores lá. O Emerson também, que está ali escondidinho, mas o Emerson vai estar com a gente lá também, já fez. A Bruna Baggio vai estar lá pela primeira vez. Ela não perde por esperar, vai estar incrível, vai estar fantástico. E por aí vai. A galera que vai estar com a gente em Balneário, pô, vai ser muito bacana lá em Balneário também.
Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer lá em Balneário a formação. A gente pretende levar outras formações para lá, para aquela região. Tem muita gente que nos pede, não só PNL, mas hipnose não verbal, hipnose clínica, outras formações. A gente já fez, eu já fiz alguns, né, nos últimos tempos, algumas formações, mas mais para grupos fechados lá, né? Liderança, vendas e tal. A gente teve algumas experiências bem bacanas lá. A gente conheceu uns lugares que a gente nunca tinha ouvido falar. Vamos lá, 21h34. Vamos encerrar em seguida. Vamos encerrar em seguida. A gente volta agora só no final do mês, tá? Só no final do mês. Esse mês, agora a gente tem uma sequência de cursos. A gente não vai conseguir fazer os nossos encontros aqui. Se for possível, eu não vou prometer, mas se for possível, a gente faz algumas transmissões ao vivo de dentro dos cursos, né? Por exemplo, na próxima quinta a gente vai estar imerso lá em vai ser aqui em Porto Alegre, a gente vai estar imerso na formação. Se possível, a gente faz uma transmissão ao vivo à noite lá, mas aí a gente combina direitinho, o Giovanni e a Dai vão estar lá com a gente, eles podem usar. Ah, a Lucy vai estar com a gente lá também. Aí a gente combina lá e se for possível a gente faz uma transmissão ao vivo no horário do nosso grupo de estudos aqui, mas aí eu aviso antes, então não vou prometer. Na outra quinta a gente vai estar em Balneário Camboriú, se for possível a gente faz da mesma forma, e depois a gente vai estar em São Paulo, se possível a gente faz também. Mas não vou prometer nada para depois não descumprir uma promessa, tá bom? Se for possível a gente faz. Pessoa, fico muito feliz de encontrar todos vocês aqui mais uma vez. Desejo uma excelente noite para todos, um excelente final de semana para todos nós. Um excelente final de mês, um excelente início de novembro, um excelente fim de ano. A gente já está pertinho do fim de ano, hein? Estamos beirando 2024. Agora Espero voa. coisa boa. Agora voa. Ah, agora voa. Voa, né? Até o final do ano é Boa. rápido. E é uma coisa boa também, pô. Mais um ano que a gente está, né? Mais um ano que a gente está aí, mais um ano que inicia. Coisa boa mesmo. Coisa boa. Pessoas, espero encontrar vocês nas nossas próximas formações aí. A gente, até o final do ano, agora a gente tem uma sequência bastante legal de cursos, de formações, de encontros. Espero encontrar vocês presencialmente, se não presencialmente, aqui no nosso grupo de estudos, enfim, por aí, pelo mundo, pela vida. Tá bom? Uma excelente noite a todos. Foi um prazer mais uma Beijo vez pra estar você. aqui com vocês. Muito feliz por tudo isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.